Fala galera, beleza? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, show! Achei que tava falando sozinho. Mais uma aula nossa, começando imediatamente de onde paramos, tá bom? O conteúdo da nossa AV2 começa a partir de aqui, tá? A partir dessa aula que nós vamos ter agora, começa o nosso conteúdo para a AV2, beleza? E aqueles comentários de sempre, se ouvirem algum barulho, né, de moto, carro, eu moro de frente para a rua. Então vão ter barulhos, tá bom? Mas eu espero que não atrapalhe a nossa aula. Show? Vamos para o nosso slide esperto. Deixa eu ampliar aqui para ficar show de bola. Beleza. Tô de cantinho, tô de cantinho. Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre as grandes paisagens brasileiras. Vamos entender um pouco dessa vegetação que cobre, né, o nosso Brasil, né, os tipos de variações, os tipos de vegetações que são presentes nas mais diversas partes do nosso país, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto importante para a gente ter em mente é a multiplicidade de espécies. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por conta da climatologia tropical do Brasil, nós temos uma grande quantidade de espécies vegetais. Eu estava dando aula gravando aula para o sexto ano e tem um conteúdo mais ou menos parecido, né? Eles estão vendo como que os diversos tipos de paisagem, os diversos tipos de florestas, de vegetações se desenvolvem dependendo de alguns critérios, como solo, relevo e clima, mas principalmente o clima. E aí, quando eu toco nessa parte do clima, é fundamental expor que no Brasil, por conta do seu clima extremamente interessante. Como assim, professor? Considerando a umidade, considerando o calor, é o cenário perfeito para o desenvolvimento, para a existência de diversas espécies vegetais. Então, várias espécies vegetais se desenvolvem nesse cenário por conta dessa característica climática extremamente interessante do Brasil, que é um clima muito quente e um clima muito úmido. É tudo que planta quer para poder se desenvolver, beleza? Então vamos lá. Esqueci de botar o relógio aqui para contar. Minutinho só, gente, desculpa. Relógio... Beleza. Vai ficar um pouquinho a mais de 20 minutos, mas tudo bem. Já começamos a explicação. E é basicamente isso, né? Temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Chuvas abundantes, muita umidade. Beleza? Não só por conta das chuvas, mas vamos colocar assim para poder simplificar. Tranquilo? Então o Brasil é um país de temperaturas muito altas e de uma quantidade de pluviosidade, uma quantidade de umidade muito significativa também. É o cenário perfeito para que espécies vegetais múltiplas, várias espécies vegetais se desenvolvam. Beleza? Por isso que o Brasil é muito rico nesse sentido, com essa multiplicidade de espécies como está no nosso material, tá bem? O país apresenta cobertura vegetal de intenso verde, é exatamente isso. Se a gente for olhar para a Mata Atlântica, a floresta tropical, verde pra caramba. Se a gente for olhar para uma Amazônia, uma floresta equatorial, também verde pra caramba. Sem contar na Caatinga, Cerrado, né, que também, com as suas configurações próprias, com as suas realidades, possuem dezenas de espécies, dezenas não, centenas de espécies, que são fundamentais para a biota local, para o ecossistema se manter, beleza? Então, uma cobertura vegetal de intenso verde, tá bem? Com formações vegetais dotadas de grande variedade de espécies e árvores muito próximas umas das outras. Isso é um ponto muito interessante para a gente conseguir entender o que é a vegetação de um país como o Brasil e o que é a vegetação de um país mais frio. O Brasil, por ser ter essas configurações de temperatura, umidade, que eu já coloquei para vocês aqui, ele apresenta muitas espécies, e são espécies que se encontram mais distantes umas das outras, né? Nós dizemos que essa é uma floresta heterogênea, vou falar da heterogênea daqui a pouco, e fechada. Fechada por esse motivo que eu acabei de apontar para vocês, muitas espécies e muito próximas umas das outras. Agora, o heterogêneo, o que isso quer dizer? Basicamente, o Brasil é tão interessante para o desenvolvimento de espécies vegetais que vários tipos de espécies se desenvolvem. Então, ao lado de um tipo de árvore, eu tenho um outro tipo de árvore. Então, eu tenho um tipo X de árvore aqui e um tipo X de Y colada, né, na árvore anterior. Então, essa realidade cria uma floresta em que as raízes,
as estruturas dessas árvores estão muito embrenhadas umas às outras, muito conectadas umas às outras, e nesse cenário nós dizemos que é uma floresta fechada, por conta dessa proximidade absurda entre essas árvores, e também heterogênea pela grande quantidade de espécies vegetais que compõem essa floresta. Tá bom, gente? Então, o Brasil é isso, né? Ele tem grande variedade de espécies, uma florestas, né, heterogêneas e árvores muito próximas umas das outras, fechadas. Florestas fechadas. Beleza, gente? Só para ter essa ideia. Professor, e como é que fica num país mais frio? Num país mais frio, como a temperatura é menor, como a umidade é menor, você tem uma menor quantidade de espécies vegetais, então dizemos que são florestas homogêneas, e por conta de competição por nutrientes, essas espécies ficam muito afastadas umas das outras. Professor, não entendi essa questão da competição. Em um outro momento eu explico para vocês, tá? O que vocês têm que ter em mente é que, por conta da menor temperatura e por conta da menor umidade, em países mais frios nós temos espécies mais distantes umas das outras, ou seja, você do início da floresta consegue ver o final, ou pelo menos de grande parte dessa floresta, e as espécies são iguais ou muito semelhantes, né? Você tem um pinheiro, depois você tem um outro pinheiro, enfim, você não tem uma variação muito grande de espécies, beleza? Então, só para distinguir, em regiões como o Brasil, de clima tropical e algumas porções equatorial, você basicamente tem florestas fechadas e florestas heterogêneas. Em países mais frios, em países temperados, por exemplo, que tem latitudes um pouco mais altas, nós vamos ter florestas homogêneas, mesmas espécies, a árvore que está aqui é a mesma que está aqui, e são florestas abertas. Tá? Você consegue ver o final da floresta, beleza? Essa é a distinção entre os dois tipos de espaços, né, para o desenvolvimento de vegetação. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas é bom para a gente ter uma ideia, né, de como que essas espécies se desenvolvem. Tá? Então, áreas fora da região dos trópicos. Climas de temperaturas mais baixas, a vegetação é menos verde e mais aberta, como eu acabei de falar para vocês. Então, quanto mais afastado dos trópicos, menos verdes serão as espécies e mais aberta serão as suas florestas. E aí temos algumas regiões aqui, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, extremo sul dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que são regiões do Brasil que, por terem latitudes mais elevadas, e aí só relembrando, o que é latitude? São aquelas linhas paralelas, tá? Latitude não são só os paralelos, né? Mas os paralelos vão ser os nossos referenciais para conseguirmos entender qual que é a latitude de um ponto, beleza? Então, as linhas deitadinhas serão os nossos referenciais no mapa, óbvio, né? Essas linhas imaginárias vão ser os nossos referenciais para conseguirmos encontrar a latitude, beleza? Então, quanto maior a latitude, mais frio. Quanto menor a latitude, mais quente, por conta daquela questão que já falamos pra caramba nas nossas aulas, tanto online quanto presenciais, que quanto menor a latitude, mais perpendicular são recebidos os raios solares. É direto. Quanto maior é essa latitude, mais esses raios solares têm que fazer curva, beleza? Então, quanto menor a latitude, mais quente, e quanto maior a latitude, mais frio. Tá? Então, como essas regiões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, extremo sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, têm latitudes mais altas, obviamente também terão temperaturas mais baixas, tá? O que implica uma vegetação menos verde e uma vegetação mais aberta, beleza? E o mesmo vai se replicar para as porções do mundo que têm latitudes mais altas do que esses estados do Brasil, tá bom? E essas regiões do Brasil. Avançando, tá um calor absurdo aqui. Vamos lá. Manguezal. O manguezal é presente em quase todo o litoral brasileiro. É isso, o mangue, ele fica bem na linha de costa brasileira, tá? Com exceção do litoral gaúcho. Se desenvolve em estuários e na foz dos rios.
Estuários são zonas de transição entre rio e o mar. Então é muito interessante ter isso em mente. Gente, mangue é um tipo de vegetação. Manguezal é uma região que tem a predominância desse tipo de vegetação, que é o mangue. Tá? E onde que essa vegetação está alocada, normalmente? Em regiões de estuários ou nas fozes dos rios. O que é a foz? É o ponto final desse rio. É quando o rio vai se comunicar com o mar. Ali, por conta da troca de água doce vinda do rio com a água salgada do mar, esse encontro vai gerar um ambiente que nós chamamos de um ambiente estuarino, que é justamente esse ambiente que fica na zona de transição entre a água doce do rio com a água salgada do mar. Ali nós temos o desenvolvimento do manguezal. Então o manguezal sempre vai estar alocado nas regiões estuarinas, nas zonas de estuários e nas fozes dos rios, tá bom? São ambientes inundados por marés, né? Os manguezais também ficam muito em regiões, daqui a pouco eu falo sobre isso, não vai adiantar muito não, mas só para vocês terem em mente, eu não acabei de falar para vocês que eles se desenvolvem na região de encontro entre a água doce do rio com a água salgada do mar. Então, o mar inunda muitas vezes esse corpo hídrico que é o rio com as suas marés de água salgada, tá? Por isso que são ambientes inundados por marés. Como é que é o solo desse ambiente? É lodoso, é cheio de lodo, com vegetação arbórea, com raízes aéreas, e isso é muito interessante. Deixa eu ver se tem uma foto aqui sobre isso. Eita, que demora para carregar a foto, computador. Vou até voltar. Nossa, bateu medo agora. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Vejam essas raízes. Não são esquisitas? Essas raízes são o que nós chamamos de raízes aéreas. E por que elas são aéreas? Voltando um pouquinho. Por que elas são aéreas? Porque, como é um ambiente muito complexo, é um solo lodoso, essa espécie vegetal, por seleção natural, entendeu, né, que a raiz dela tem que ser um pouquinho para cima, vamos dizer assim, saindo do solo, para conseguir pegar oxigênio. Olha só como a natureza é interessante, como ela é sábia. O solo é lodoso, é um ambiente muito complicado para se conseguir oxigênio por conta dessa troca de água salgada com água doce, o que isso gera naquele ambiente. Um solo ácido também. Então o que a natureza faz? As raízes das espécies vegetais saem do solo e justamente, e além, óbvio, né, de lembrar que essa é uma região que constantemente é alagada pelas marés. Então sempre tem água. Para ir atrás de oxigênio, o que essas raízes fazem? Elas saem do solo, elas saem da água para conseguir um pouco, para conseguir ficou bom, para conseguirem, né, o acesso a esse oxigênio tão fundamental para essa espécie vegetal. Então quando a gente pensa nessas raízes aéreas, eita, apagou minha luz aqui. Quando nós pensamos nessas raízes aéreas, que nós chamamos de pneumatóforas, basicamente é isso, são essas raízes que saem, foi com essa figura aqui bastante complicada, bastante esquisita, né? Um monte de raiz em cima da outra, parece um osso, alguma coisa do gênero, um esqueleto, mas não, é só a natureza se adaptando à realidade a qual ela está condicionada. Não tem como respirar, né, com a raiz no solo ou embaixo da água, então vamos botar a raiz para fora. É isso. Adaptações. Eita, mas minha luz hoje está complicada. Eita. Gente, um minutinho. Deu um problema aqui na luz, vou tentar consertar, mas eu já volto. Voltei mesmo, voltei. Deu um probleminha aqui, mas acho que eu consertei. Eu estava falando do que... isso. Essas raízes são adaptações a esse solo pobre em oxigênio, tá? E elas protegem as zonas litorâneas contra a ação dos oceanos. Isso é muito interessante de se perceber, porque elas não têm essa estrutura aqui. Então, elas protegem essa região na qual elas estão localizadas da ação constante dos oceanos, porque já vimos
como que as águas oceânicas podem ser agentes erosivos extremamente complexos, como podem desenvolver um impacto bastante significativo nas diversas formas de relevo. Então, o que essas raízes pivotantes, a natureza é perfeita, o que essas raízes pivotantes fazem? Elas protegem a linha do litoral contra a ação constante dessas marés. Beleza? É uma região constantemente alagada e para dar uma segurada boa, inclusive, nesses ambientes estuarinos, nesses ambientes de manguezal, as suas raízes seguram. Então é muito comum a gente falar, né, quando a gente está pensando em políticas voltadas ao meio ambiente, considerar que um dos pontos, dos muitos que a gente vai falar aqui, né, de fundamentais importâncias para a manutenção do manguezal é justamente essa relação do mangue com a conservação da linha de costa. Mantém a costa como ela é, por conta dessas raízes que a protegem da ação constante das marés vindas do oceano, tá bom? Protegem as zonas litorâneas contra a ação dos oceanos, elemento fixador do solo. Gente, é basicamente isso, né? Já falou algumas vezes como que as raízes das espécies vegetais são fundamentais para a segurança do solo, retém o solo, seguram o solo ali. Sem solo, bate maré, leva... Sem solo não, sem raízes, a maré bate e carrega porções e porções de solo com ela. Como você tem ali a raiz do manguezal segurando aquele solo, não vai ter nenhuma maré levando o solo não, tá bom? Então, essas raízes seguram o solo ali onde elas estão e não permitem que a maré desenvolva um processo ali de erosão muito significativo nesse solo, carregando porções e porções dele consigo. Não, os manguezais seguram esses solos e impedem que essa ação erosiva tão forte das marés se desenvolva, beleza? Então, se torna um elemento fixador desse solo. Berçário para diversas espécies de animais. Isso aqui, gente, é fundamental, né? O manguezal, ele é um ambiente em que nós temos o desenvolvimento de várias espécies animais. Pelo seguinte, essas raízes não protegem a linha de costa, não protegem o estuário, então o manguezal ele funciona como uma barreira em que do outro lado várias espécies irão utilizá-lo para terem filhotes. Não tem uma barreira segurando a costa, impedindo a ação erosiva constante das marés? Então várias espécies de moluscos, de pássaros, caranguejos, enfim, se alocam ali no manguezal para terem filhotes. É isso. O manguezal é um berçário absurdo. O manguezal ele é tão importante que ele é fundamental para a manutenção da vida marinha. Só para vocês terem uma ideia, 95% de todo o alimento que as sociedades humanas tiram do mar vem do manguezal. Ou seja, se eliminarmos o manguezal, se extinguirmos os manguezais, 95% de tudo que nós comemos de origem marinha, esquece, acabou. Porque o manguezal é um berçário para a vida marinha. Se o berçário morre, a vida marinha morre junto. Vamos ver de novo essa cifra. 95% de todo o alimento né, de origem marinha que a sociedade humana, que as sociedades humanas consomem, vem do manguezal. Olha a importância dessa vegetação. Óbvio que ele é vital para a sobrevivência de comunidades de pescadores. Existem várias comunidades de pescadores que têm o mangue como a principal fonte de renda, porque é de lá que eles pegam os seus pescados. Se o mangue não existe, de onde que eles vão tirar a sua renda? O que leva várias famílias à miséria. Então, percebam, não é um impacto só ambiental, né? Eu falo só ambiental entre aspas porque tudo é natureza, mas a gente tem mania de dividir, então vamos dividir aqui para poder facilitar. Não é impacto só ambiental contra os bichinhos, contra as espécies vegetais, mas também é um impacto social contra o homem, contra a raça humana, contra essas comunidades pesqueiras. Percebem? Por isso que nós dizemos que é um impacto socioambiental.
Percebem? Socioambiental. Todos e todas são afetados pela eliminação, né, pela devastação dos manguezais, tá bem, gente? E, obviamente, por conta dessa importância absurda que o manguezal tem, ele é uma área de preservação permanente, por mais que não necessariamente os governos municipais ou então as pessoas, né, as empresas, o agronegócio, né, respeitem isso, que por mais que seja uma área de preservação, os mangues constantemente sofrem risco de extinção por conta de uma ação predatória do homem com relação a essa vegetação, tá bem, gente? Então já vamos direto aqui para os impactos ambientais. Aí eu coloquei poluição, lixo, esgoto, rejeitos industriais. O mangue está sendo muito afetado de que forma? Bom, a ideia que o senso comum, né, tem do mangue é que é um lugar que fede, né? É um lugar sujo, cheio de lama, e não tem noção da riqueza biológica que existe no mangue. Então é muito comum tornarem mangues lixões. É muito comum jogarem lixo. Já fede, né? Então vamos jogar os rejeitos humanos ali. E aí virar um grande esgoto a céu aberto. Ou ter rejeitos industriais, que é o pior impacto que pode ter, pelo menos pelo que eu tenho visto. Talvez não o pior, mas dentre os piores, né? Rejeitos industriais. Porque é um lugar que fede, é um lugar sujo, então teoricamente ninguém liga para ele. Então o que várias indústrias fazem? Jogam seus rejeitos industriais no mangue. Só que rejeito industrial tem química. Então altera toda a química daquele ambiente e mata o ambiente. Além disso, claro, nós temos o impacto da expansão do tecido urbano. As cidades vão crescendo, 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 até que a especulação imobiliária olha para o mangue e fala, é meu. E coloca ali um conjunto habitacional. Né? Mas aí quando fala conjunto habitacional, é até o termo errado, coloca ali um condomínio, né? Coloca um condomínio ali no lugar que deveria ser mangue. E aí destrói aquele ambiente, aterra esse ambiente, e o impacto ambiental é monstruoso. Tá bom? Passamos de mangue. E agora vamos... tá aqui, ó, expansão urbana e industrial, mais um ponto de impacto, né, quando pensamos nessa relação de alguns agentes da sociedade com o manguezal. Próximo tipo de espécie é a Mata Atlântica, beleza? A Mata Atlântica estava presente em todo o litoral brasileiro. Em todo o litoral brasileiro tínhamos Mata Atlântica. Inclusive no livro de vocês tem uma foto excelente, uma imagem excelente que mostra a diferença do litoral brasileiro ocupado por Mata Atlântica lá no século XVI e como que está hoje em dia, tá? Procure no livro de vocês, na parte de Mata Atlântica desse capítulo. É sensacional essa figura e ajuda muito a vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente. Então ela estava presente em todo o litoral brasileiro. Se estendia do litoral até 170 quilômetros em direção ao interior. Isso aqui é só para vocês terem ideia da magnitude dessa floresta. Indo até 170 quilômetros para dentro do Brasil. Da costa até 170 quilômetros para dentro do Brasil. É uma floresta densa, uma floresta fechada. Já expliquei para vocês por que uma floresta tropical, uma floresta quente, como é a Mata Atlântica, em uma região quente e úmida pra caramba, tem essa configuração fechada e densa. Quando falamos densa, dizemos que tem muitas espécies vegetais ali, dizemos que tem muitas árvores ali, muitas árvores e muito próximas umas das outras, então é uma mata fechada, tá? Higrófila, porque isso é que é importante, tá? A professora tem que gravar esse termo, pelo menos grava o que ele quer dizer, tá? E não grava, né? Entende. O que é uma vegetação, uma mata higrófila? É uma vegetação adaptada a regiões muito úmidas. Volta um pouquinho. Eu não falei que em regiões muito quentes e úmidas nós temos o desenvolvimento de uma floresta heterogênea, uma floresta fechada, uma floresta densa, uma floresta muito verde. Perfeito. Então, se esse tipo de vegetação nasce nessa configuração, nasce nesse ambiente extremamente úmido, óbvio
que essa vegetação vai se adaptar muito bem a muita umidade. O termo científico para vegetações que se adaptam a regiões muito úmidas é higrófilo. Então, vegetações, matas, florestas higrófilas são aquelas vegetações adaptadas a regiões muito úmidas. A Mata Atlântica é higrófila, a Amazônia é higrófila. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. É uma vegetação perene, latifoliada e heterogênea. Esses termos são importantes, tá, gente? O que é perene? Perene vem de perennifólia. São árvores perenes. Quem é uma pessoa perene? É uma pessoa que fica ali, ó, focada, né, obstinada nos seus objetivos. Então, se é uma árvore perene, as suas folhas, sempre folhas, são perenes, isso quer dizer que elas não caem, beleza? Uma espécie perennifólia, uma vegetação perene, é aquela vegetação em que suas folhas não caem das árvores, ficam ali presinhas, seguras nos ramos das árvores, tá bom? Então não tem aquele momento, né, em que vai mudando a coloração das folhas até que elas caiam. Não, o ano inteiro vegetação verde e o ano inteiro folha presa ali na árvore sem cair, tá bom? São vegetações latifoliadas. O que são vegetações latifoliadas? O foliadas vem de folha, tá bom? Late vem de grande. Late, se eu não me engano, me fugiu agora o nome. Enfim, mas vem de uma língua estrangeira. Vem do latim. Latim, que inclusive é a base para a nossa língua também, mas enfim, isso é um outro papo. Late, se eu não me engano, vem do latim, que significa larga, grande. Então, pensando na estrutura dessa palavra, nós temos folha larga, foliada, que vem de folha, e late, que vem de larga. Junta as duas, folhas largas. Beleza? E isso vocês percebem no dia a dia de vocês. Quem for aqui da Vila da Penha, do lado do posto Shell, né, aqui no Quitungo, na estrada do Quitungo, tem uma grande árvore. E se você pegar qualquer folha dessa árvore, vocês vão perceber que as folhas são grandes, são largas, são verdes. Por que isso é uma folha latifoliada? Porque ela, ao passo que ela absorve muita umidade, muita luz solar, ela também promove um grande processo que nós chamamos de evapotranspiração. Evapotranspiração é quando a árvore, a espécie vegetal, bota para fora aquela umidade que está dentro dela. Então, a evapotranspiração é o nome que nós damos para um processo em que a árvore ela bota para fora, ela troca com o ambiente a umidade que está dentro dela. Então, são folhas largas, além da troca gasosa. Porque as espécies vegetais também promovem uma grande troca gasosa com o ambiente. Então, olha só que interessante. Uma folha larga absorve, mais luz solar, 2, mais umidade vinda das chuvas, 3, promove maior evapotranspiração e 4, promove mais trocas gasosas com o ambiente. Então, num ambiente muito úmido e quente, sempre ou quase sempre, dependendo da região, das suas particularidades, teremos espécies latifoliadas. Quanto mais frio, menos largas são essas folhas, tá bom? Em outro momento falamos sobre o porquê disso. E heterogênea, já expliquei para vocês o que significa uma floresta heterogênea, que basicamente é uma floresta com muitas espécies vegetais, tá bom? Eu vou parar aqui, já passamos muito de 20 minutos, daqui a pouco eu volto.